pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Esta aqui é a nossa 10ª aula, onde nós continuamos a falar a respeito das cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo e ficaram canonizadas ou eternizadas no cânon bíblico do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar a respeito da primeira carta escrita a Timóteo. Essa então seria a primeira de duas cartas inspiradoras escritas pelo apóstolo para seu queridíssimo filho na fé Timóteo, que junto com a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito são chamadas de as cartas pastorais de Paulo, já que Paulo teria escrito essas cartas para jovens pastores, não para comunidades inteiras, e nem são aquelas cartas que são conhecidas como as cartas de prisão, mas essas aqui são aquelas que Paulo escreveu para seus queridos Timóteo e Tito, exortando e encorajando eles no ministério que eles exerciam dentro de uma igreja. Elas vão então conter instruções quanto às responsabilidades administrativas e ministeriais que Timóteo e Tito tinham dentro dessas igrejas. Além, claro, como sempre, Paulo vai deixar ali algumas advertências sobre heresias, falsos ensinos, falsos mestres e outras questões pessoais que era necessário que a igreja local cuidasse. Falando um pouquinho a respeito de Timóteo, Timóteo teria recebido esse nome que significa aquele que honra a Deus, de sua mãe Eunice e talvez a sua avó Loide, duas judias devotas que se tornaram crentes ao Senhor Jesus Cristo, de acordo com 2 Timóteo 1,15. Elas teriam sido então as responsáveis por ensinar Timóteo nas sagradas escrituras do Antigo Testamento, desde que Timóteo era uma criancinha. Isso de acordo com 2 Timóteo 3,15. Agora, o pai de Timóteo, segundo Atos 16,1, era um homem grego e pode ter morrido talvez antes de Timóteo ter conhecido Paulo, já que Paulo não cita ele em nenhuma das suas cartas. Também, de acordo com Atos 16:1-3, Timóteo era morador de Listra, que era uma cidade na província romana da Galácia, onde hoje é a atual Turquia. Foi Paulo então que levou Timóteo a Cristo por meio do seu evangelho, durante aquele seu ministério que ele exerceu lá em Listra, durante a sua primeira viagem missionária, de acordo com Atos 14, de 6-23. E aí depois, quando Paulo retornou a essa cidade durante a sua segunda viagem missionária, Paulo teria então escolhido Timóteo para seguir ele e permanecer com ele durante as suas viagens. E mesmo que Timóteo era ainda muito jovem, talvez no final da sua adolescência, chegando aos 20 anos, e nós consideramos isso já que Paulo quase 15 anos depois vai falar com Timóteo e considerar que ele ainda é muito jovem. E mesmo muito jovem, ele já carregava uma reputação de ser um homem piedoso. Timóteo, então, esse jovem discípulo, a partir do momento que ele se juntou a Paulo, ele se tornou um amigo, um discípulo e um colaborador pelo resto da vida de Paulo. De acordo com Atos 17:14, Timóteo ministrou com Paulo lá em Bereia. Segundo Atos 17:15, ele ministrou lá em Atenas. Segundo Atos 18:5 e 2 Coríntios 1:19, ele teria ministrado com Paulo também em Corinto. Isso além de ter acompanhado Paulo para aquela incrível viagem que ele fez lá para Jerusalém, quando houve o concílio de Jerusalém, para discutir a respeito dos gentios, sobre quais seriam os fardos que eles carregariam. Timóteo estava com Paulo, permaneceu com Paulo até durante as suas prisões. Timóteo era aquele amigo fiel e representante de Paulo, quando Paulo enviava ele para falar por si no meio das igrejas. E por esse motivo, Paulo sempre lembrava de Timóteo no meio das suas cartas, já que ele havia se tornado esse porta-voz do apóstolo Paulo. Essa carta aqui de 1 Timóteo, então, ela teria sido escrita a Timóteo para encorajar ele em uma outra tarefa agora, a de pastorear a igreja de Éfeso. E de acordo com Hebreus 13:23, em algum momento, em algum lugar, Timóteo foi preso e logo em seguida foi também solto. Nós não sabemos exatamente quando e onde isso aconteceu. E para falar a respeito da autoria do livro, eu já deixei bem claro, e assim como o capítulo 1, versículo 1 vai declarar que Paulo, o apóstolo, é quem declara ser o autor dessa carta. Agora, em todos os séculos da história da igreja, essa autoria nunca havia sido questionada, a não ser 200 anos atrás, onde se começou a questionar isso. Os novos estudiosos da alta crítica são aqueles que começam a lançar dúvidas a respeito da autoria paulina aqui nessa carta. Segundo eles, essa carta teria sido escrita talvez no 2º século, quando Paulo já tinha morrido há muito tempo. Alguém que era um fã, um
discípulo das tradições de Paulo e estaria escrevendo em nome de Paulo para lutar contra o gnosticismo que estava bem forte já no segundo século. Entre esses críticos existem alguns que vão dizer não toda a carta é falsa ou de falsa autoria, mas apenas um pequeno pedaço é Paulo e grande restante é de uma autoria falsa. Mas em favor da autoria paulina, nós temos o capítulo 1, versículo 1, onde Paulo vai afirmar que ele é quem está escrevendo essa carta para o seu filho amado na fé, Timóteo, e além de todos os detalhes internos dessa carta, que vão falar a respeito da vida e intimidade do relacionamento entre Paulo e Timóteo, na lógica mesmo, nós podemos pensar que alguém falsificando uma carta de Paulo não chamaria Paulo de o principal dos pecadores, por exemplo, já que Paulo seria a grande autoridade que estaria escrevendo. Muito menos escreveria uma advertência contra enganadores, já que o autor da carta seria um enganador também. Ei, cuidado com qualquer um que possa enganar vocês. Estou escrevendo eu, Web, em nome de Paulo. Não faz sentido uma coisa dessa. Outra coisa que nós precisamos levar em consideração é o fato de que a igreja do primeiro e do segundo século eram extremamente cuidadosas em relação às cartas e às autorias das cartas que circulavam dentro das igrejas ocidentais e orientais. Era necessário uma certificação de quem é que estava escrevendo, porque a autoridade doutrinária estava relacionada a isso também. Para falar a respeito da datação, então, agora sabendo disso, as evidências parecem claramente indicar que Paulo escreveu essa primeira carta a Timóteo e a carta a Tito pouco depois dele ter sido liberto da primeira vez que ele foi preso em Roma. Isso enquanto ele estaria na Macedônia entre 61 e 64. Agora, a segunda carta a Timóteo teria sido escrita enquanto ele estava na prisão entre 66 a 67, um pouquinho antes dele ter sido executado. E isso, claro, segundo as tradições, porque a Bíblia não nos relata como Paulo foi executado, ou se foi executado. E o versículo-chave dessa primeira carta a Timóteo seria 1 Timóteo 4,16, onde Paulo diz o seguinte, isso aqui como uma exortação ao ministério, à perseverança de Timóteo. Ele diz, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas. Isso falando a respeito da leitura, da exortação, do ensino, de seu comportamento no amor, na fé, na pureza. Isso tudo relacionado aos versículos anteriores a isso. Mas ele diz assim, persevera nessas coisas, porque dessa forma salvarás a ti mesmo, assim como aqueles que te ouvem. Porque assim Timóteo seria um ótimo pastor se ele fizesse dessa maneira. A ênfase da carta, então, está no encorajamento que Paulo faz ao ministério de Timóteo, enquanto Timóteo é o pastor da igreja de Éfeso. E a segunda ênfase seria essa exortação que ele faz tanto para Timóteo, quanto de maneira geral, para que todos leiam aquela carta e ouçam da boca de Timóteo a respeito da ordem que deve acontecer ou que deve haver no meio da congregação como um todo. Tendo entendido agora o propósito, a ênfase dessa carta que Paulo escreveu a Timóteo, vamos entrar no nosso esboço da carta a partir do capítulo 1 até o versículo 2 ali, com a saudação de Paulo. E é no mínimo interessante o fato de que Paulo, para começar sua carta, mesmo que ele tenha um longo e muito bem firmado relacionamento com Timóteo, ele escolhe enfatizar o seu apostolado e posição de Timóteo como seu discípulo ou como filho legítimo, verdadeiro filho na fé. E isso nós temos com clareza de que Paulo fez isso para Timóteo, escrevendo a Timóteo, mas sabendo que essa carta seria lida em público para a igreja. Então, enquanto ele escrevia a Timóteo, ele também estava fazendo um bom papel de pastor de Timóteo, assegurando que aqueles que estavam sendo discipulados por Timóteo entendessem essa honra e essa posição de Timóteo de proximidade com Paulo recebendo uma carta dessa. No versículo 2 ele diz então que essa carta é a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. É assim que ele se apresenta e que ele começa a sua carta. Partindo para a próxima sessão do nosso esboço, do versículo 3 até o versículo 20, nós vemos Paulo trazendo a primeira incumbência a Timóteo como esse jovem pastor em Éfeso.
11. Essa primeira incumbência começa no versículo 3 e vai ser continuada lá no versículo 18 e vai lembrar Timóteo de que é necessário que ele venha frear, barrar qualquer ensino deturpado, qualquer falso ensino, falsa doutrina que possa tentar entrar dentro da igreja. E aí do 4 ao 11 ele vai descrever um pouco dessas doutrinas falsificadas ou falsos ensinos que estavam entrando lá. No 6 e 7 ele vai dizer assim: alguns se desviaram dessas coisas, isso falando do amor que procede de um coração puro, e eles se entregaram a discussões sem propósitos, querendo se parecer ou querendo ser mestres da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta certeza. Em outras palavras, ele está dizendo assim: esses caras se desviaram, ficam aí discutindo e ninguém sabe de nada. Ignora esse Zé Biscoito aí. Aí do 12 ao 17, Paulo continuando falando a respeito desses falsos ensinos e falsos mestres, ele vai falar, mas em contraste com sua própria experiência e testemunho. No meio do seu testemunho, no 15 e 16, ele diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É porque Paulo não tinha me conhecido ainda, mas ele continua dizendo: é por isso que ele me concedeu tal misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a paciência, a fim de que eu servisse de exemplo a todos aqueles que haviam de crer nele para a vida eterna. Ele vai meio que continuar ou finalizar o seu testemunho aqui agora com um tipo de poema, uma doxologia, uma adoração. No versículo 17 ele vai dizer assim: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, não tem mais real aqui no versículo, é ao único Deus, sejam a honra, a glória para sempre, amém. E aí agora o restante da incumbência, ou a continuação da incumbência de Timóteo, dos versículos 18 a 20, vai lembrar Timóteo e a igreja que tanto Himeneu quanto Alexandre foram excomungados da igreja ou entregues a Satanás, ao mundo de Satanás, por não se apegarem à fé e à boa consciência no meio da congregação. Eles provavelmente faziam parte daqueles que ficavam discutindo e falando um monte de bobagem que não estava alinhado com os ensinos de Paulo e de Jesus. Então o que Paulo fez? Remova a proteção da igreja, remova a aliança da igreja, mande eles para fora. Isso que significa entregar a eles a Satanás. Depois do nosso esboço do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 15, Paulo vai falar a respeito das questões comunitárias. E a primeira questão que Paulo vai falar a respeito aqui no versículo 1 é em relação à oração comunitária, essa oração corporativa. Todos vocês têm que orar juntos. E por quem nós devemos orar? Paulo responde: por todos, incluindo líderes, governos, todo mundo. E por quê? Para que haja paz. Porque enquanto nós temos paz, nós temos portas abertas para pregar o evangelho. No versículo 3 e 4 ele vai dizer que nós devemos orar sim, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E ele diz isso, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, ao invés de somente Israel deve ser salvo. Ele está dizendo todos os povos, todos os homens de todas as nações. E isso faz parte daquela promessa que Deus fez lá em Abraão, de alcançar todas as famílias ou todos os povos da terra. E a evidência desse amor e desse desejo de Deus é justamente o sacrifício de Jesus Cristo nos versículos 5 e 6. Depois disso nós vemos algumas instruções sobre o devido decoro na oração corporativa, sobre como eles devem se portar quando eles se reunirem, sobre como os homens e as mulheres devem agir de maneira santa e viver de maneira santa e se portar de maneira santa. Então, homens, quando vocês levantarem as suas mãos para orar, essas mãos devem estar puras, santas, representando a sua vida fora da igreja. E dentro da igreja, puras, porque vocês permaneceram longe dessas discussões e dessas falsas doutrinas que estão sendo ensinadas. E da mesma forma, as mulheres, lembrem-se, isso aqui não é desfile, isso aqui não é shopping mall. Não fiquem desfilando de maneira sedutora na frente dos irmãos, nem lá fora também não. Ao invés de se vestirem para seduzir com suas roupas, sejam belas e vestidas com boas obras. Mais uma vez, o desejo de Paulo aqui é de que a igreja se reúna em santidade diante do Senhor e diante uns dos outros, tanto no falar como nas ações, para que quando
quando eles orarem, essas orações sejam um reflexo daquilo que eles são internamente e individualmente diante de Deus no seu relacionamento com Deus. Agora, a parte da motivação de Paulo aqui confrontar ou dar uma chamada nas mulheres, tanto aqui quanto no capítulo 5, é pela influência das viúvas jovens no meio do povo, com uma vontade de se casar novamente. Por isso, tanto o capítulo 2, versículo 15, quanto o capítulo 5, versículo 14, devem ser lidos juntos. Paulo vai instruir que ele não deseja que as mulheres ensinem ou liderem no meio da congregação, utilizando o engano de Eva por Satanás, que conduziu à transgressão, como uma analogia bíblica para o engano das viúvas por Satanás, que ele vai falar lá no capítulo 5, 14 e 15. Então, resumidamente, o que Paulo está pedindo aqui é de que a ordem doutrinária e de liderança ministerial dentro dessa igreja seja a partir do pastoreio de Timóteo, dos bispos e depois dos diáconos e assim por diante. E cada um encontre o seu lugar de atuação dentro da igreja. Depois do nosso esboço, capítulo 3, versículo 1, até o 3, versículo 13, ele vai falar a respeito das qualificações da liderança da igreja. Essa aqui, então, vai ser a segunda palavra que Paulo vai dizer ser digna de crédito. Paulo, então, vai apresentar as qualificações morais e de caráter necessárias para 3 tipos de líderes dentro da igreja. Primeiro, ele vai falar dos bispos do versículo 1 ao 7. Ele vai dizer, então, que o bispo deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, seja hospitaleiro, seja apto para ensinar, não seja dado ao vinho, não seja dado à violência, seja amigável, seja inimigo de discórdia, não seja ganancioso. Ele deve também governar bem a sua própria casa, ele deve saber sujeitar os seus filhos, ele não deve ser novo na fé e ele tem que ter um bom testemunho daqueles que são lá de fora. 15 características, então, a respeito da integridade do caráter daquele que vai liderar a igreja. Depois dos versículos 8 a 10 e também no versículo 12, Paulo vai falar agora a respeito das características dos diáconos, aqueles que vão servir e auxiliar o bispo debaixo da sua liderança. Ele vai dizer que os diáconos devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não dado a muito vinho, não dominado pela ganância, ele deve permanecer no mistério da fé com uma consciência pura, ele deve ter passado por experiência, ele deve ser marido de uma só mulher, ele deve saber governar bem os seus filhos e saber governar bem sua própria casa como um todo. Depois disso, no versículo 11, ele vai falar a respeito das mulheres. Mulheres aqui diaconisas, mulheres que servem como os homens servem. Ele não está falando das mulheres dos diáconos. Então, para essas mulheres, tudo que se aplica aos diáconos também se aplicam a ela. Mas ele vai adicionar algumas coisas a mais para as mulheres. Elas devem ser respeitáveis. Elas não podem ser caluniadoras, nem fofoqueiras. Sinônimo. Elas precisam ser moderadas, ter autocontrole. E elas precisam ser fiéis em tudo. É bem interessante notar que no meio de todas essas características que estão falando a respeito do caráter desses líderes, apenas uma dessas características tem a ver com o dever dele ministerial dentro da igreja, que é aquilo que ele fala no versículo 2 sobre estar apto a ensinar. Muito importante. Incrivelmente bom que você tenha um caráter aprovado, mas é necessário que você também esteja preparado para ensinar. Do contrário, você vai acabar se identificando com aqueles que falam e não falam nada, ficam discutindo e acabam distorcendo todas as doutrinas. Contra esses que eu quero que vocês lutem. Depois do nosso esboço, capítulo 3, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 5, Paulo vai falar a respeito do propósito dessa carta ter sido escrita. E ele vai escrever tudo isso para que o povo de Deus saiba como se portar na casa de Deus. Eles precisam entender que eles são templo de Deus, pilar e fundação. São eles quem preservam o mistério da piedade, que Paulo vai expressar no capítulo 3, versículo 16, como um hino ou outro poema. Ele vai dizer assim: sem dúvida grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne, falando a respeito da encarnação de Jesus, foi justificado no Espírito, ressurreição, visto pelos anjos,
porque ele sentou-se à direita da majestade, pregado entre os gentios, alcançando as nações pelo evangelho de Paulo, crido no mundo e recebido na glória. E ele fala tudo isso em contraste dos ensinos satânicos dos presbíteros caídos lá do capítulo 4, versículo 1 a 5. No versículo 1 ele fala assim a respeito deles, que alguns se desviaram da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a um tipo de ascetismo, aquele pensamento de colocar ordem na mente, no coração, no corpo, onde você não pode comer certos alimentos, tanto pela religiosidade do judaísmo, quanto também por essas outras filosofias que estavam se agregando ao judaísmo e agora estavam entrando dentro da igreja. Eles proibiam certos alimentos e até mesmo proibiam casamento. E a resposta de Paulo vem no versículo 4 e 5, quando ele diz assim: visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois assim elas são santificadas, tanto pela palavra de Deus, quanto pela oração. Depois do nosso esboço, do capítulo 4, versículo 5, até o versículo 16, nós vamos ver uma segunda incumbência a Timóteo. Da mesma forma que no capítulo 1, Paulo deu uma incumbência a Timóteo que contrasta esses falsos mestres e falsos ensinos, aqui nós vamos ver também dos versículos 6 a 8 como o ministério de Timóteo contrasta esses caras também. Porque Timóteo precisa ensinar os irmãos e assim sendo um bom ministro de Cristo Jesus, nutridos pela palavra de fé e da boa doutrina que ele tem seguido. Aqui Paulo vai dar mais uma declaração ou palavra que é digna de crédito no versículo 8, onde Paulo vai dizer que o exercício da piedade é mais útil para Timóteo do que o exercício físico. Porque do que vai adiantar você ficar malhando aí, Timóteo? Você precisa de ser piedoso. Exercite a piedade, porque é isso que vai ser útil para o seu ministério. E aí no versículo 10 ele diz assim: pois é para isso que nós lutamos e trabalhamos, porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente aqueles que creem. E o restante da incumbência está no capítulo 4, do 11 a 16. E mesmo que o desejo de Paulo aqui seja de encorajar Timóteo, o que ele está fazendo mais uma vez é colocar Timóteo na frente da congregação e fazendo com que a congregação ouça o que Paulo tem a dizer a Timóteo. Timóteo, mesmo jovem, ele é um exemplo a ser seguido. Não ignorem ele, não menosprezem as palavras dele. Ouçam o que ele tem a dizer, porque ele vive o que ele diz. Então, apesar da pouca idade, Paulo vai reafirmar o ministério dele no meio da igreja, antes de terminar aqui com alguns encorajamentos pessoais para Timóteo. No versículo 13 ele vai dizer assim: enquanto aguardas a minha chegada, Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição de mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, Timóteo. Dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o seu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do seu ministério ou do seu ensino. Persevera nessas coisas, porque dessa forma você salvará a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Por isso era tão importante esse versículo no meio do contexto da carta. Depois, seguindo o nosso esboço do capítulo 5, versículo 1 até o 6, versículo 2, parte B, ele vai falar sobre as viúvas, sobre os presbíteros e escravos. Paulo então vai especificar aqui como Timóteo deveria lidar com dois grupos específicos de pessoas, e esses grupos que têm causado tristeza. Então, depois de algumas palavras introdutórias de maneira geral para todas as pessoas, do versículo 1 e 2, falando sobre o idoso, sobre o jovem, sobre as mulheres, sobre as jovens, ele vai agora tratar respectivamente das viúvas mais novas, ou das jovens viúvas. Isso do versículo 3 até o 16. Então o que Paulo está fazendo aqui, ele está tentando fazer uma distinção entre aquelas viúvas que têm uma família para dar suporte para elas, ou talvez porque elas são jovens, e de que elas precisam ser cuidadas pela sua própria família. E se você é jovem, vamos dar um jeito de que você se case logo, antes que você comece a passar necessidade ou achar que para gerar recursos financeiros você vai acabar fazendo coisas que você não deveria. Timóteo, cuidado com essas coisas aí, ajuda essa galera. Mas agora para aquelas outras viúvas, as viúvas mais velhas, acima de 60 anos, que também não tem ninguém para cuidar delas, Timóteo, cuide dessas. A igreja precisa suprir elas, precisa cuidar delas, já que elas não têm mais ninguém que cuide. E cuide delas de acordo com a vida delas. Ele vai dizer assim: cuide
cuide daquelas acima de 60 anos, que tenha sido mulher de um só marido, cujas obras possam servir de bom exemplo. Obras como ter cuidado dos filhos, se ela exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se praticou todo tipo de boa obra, porque se for, então elas devem ser cuidadas sim. E aí depois do 17 ao 25, ele vai falar sobre como os presbíteros que viverem de maneira exemplar e fizerem um bom ministério são merecedores de um duplo salário e dupla honra. Mas já os presbíteros ou os líderes que não viverem exemplarmente, não cumprirem seu papel e naquela lista de características do caráter aprovado, eles estiverem faltando um monte, então estes são dignos de repreensão em público. Nesse contexto que o capítulo 5, versículo 22, Paulo vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, não impõe as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserva-te puro. Tá falando a respeito, passe essa galera no momento de experiência. Não saia impondo suas mãos e levantando líderes adoidado como se qualquer um possa ser líder no meio da igreja. É necessário que você saiba se ele é pecador, se ele é exemplar ou não. E no capítulo 6, no 1 ao 2, ele vai terminar sua exortação falando a respeito daqueles servos, ou falando aos servos que também são escravos ou estão na condição de escravidão. Ele vai falar a eles como a irmãos aqui, né? Que mesmo que vocês estejam nessa condição, porque vocês são cristãos, porque vocês têm uma consciência de Cristo, sirvam com excelência, sirvam de maneira digna de Cristo, especialmente se o seu Senhor for cristão também. O que nós precisamos compreender que eles estavam vivendo uma época bem diferente que a nossa. É muito simplista pensar que Paulo estava de acordo com a escravidão aqui. Não era simplesmente isso. Havia-se uma cultura enraizada naquela época, especialmente vindo da parte de Roma. Depois disso, no nosso esboço do capítulo 6, versículo 2 da parte C, até o versículo 10, ele vai dar a sua última acusação contra os falsos mestres. Paulo aqui vai então mais uma vez criticar esses mestres, ou falsos mestres na verdade, por causa do gosto que eles têm pela polêmica, pelas discussões. Só que dessa vez ele vai repreender eles com mais severidade, falando com palavras mais claras. Ele vai dizer que esses homens são arrogantes, que eles não compreendem nada e de que eles deliram em questões e discórdias. E é por causa dessas coisas que eles fazem que vão nascer a inveja, as brigas, a calúnia, as suspeitas maliciosas, as disputas e a ganância por lucro pessoal. E é aí que no versículo 10 ele vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça por dinheiro, é que alguns se desviam da fé e se torturam com muitas dores, porque eles estão sempre atrás de mais um pouquinho. Eles colocaram foco, a confiança e a sua fé em algo que não é o Deus verdadeiro. E por último, no nosso esboço do capítulo 6, versículo 11 até o 6, versículo 20, nós vamos ver a última incumbência que Paulo dá a Timóteo. Novamente aqui, Paulo, finalizando a sua carta, ele vai contrastar o ministério verdadeiro de Timóteo com o falso ministério dos falsos ministros. E a ênfase agora está na perseverança de Timóteo até o fim. Do 11 ao 12 ele vai dizer assim: Tu, ó homem de Deus, falando para Timóteo, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Trave o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual você foi chamado. E isso já tendo feito uma boa confissão diante de todos os homens, ou diante de muitas testemunhas. Você realmente é um homem de Deus, Timóteo. Mantenha-se até o final. Aí continuando do 13 ao 16, ele diz assim: diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilato deu testemunho de uma boa confissão, é que eu estou aqui te exortando, sem mácula e irrepreensível, Timóteo. Guarde esse mandamento até a vinda de nosso Senhor Jesus. E aí os versículos 17 e 19, que seguem essa exortação que ele acabou de fazer, vão qualificar a acusação de ganância que ele estava fazendo sobre esses caras, lá do versículo 6 ao 10. E aí nisso ele vai falar para os ricos, dizendo assim: vocês que são ricos no meio da igreja, e isso numa cultura
cultura em que a riqueza era passada como herança. Vocês devem buscar serem ricos de boas obras, especialmente na forma de generosidade. Demonstrem generosidade aos necessitados, porque talvez seja para isso que Deus trouxe toda essa finança a vocês. Não estejam presos na ganância querendo mais, mas dando mais. No versículo 19 ele diz com essas palavras, que com isso, com essa generosidade, vocês acumularão para si um bom tesouro, um bom fundamento para o futuro, para que vocês possam alcançar a verdadeira vida. Verdadeira vida aqui em comparação com uma vida que pode se comprar. E o desfecho da carta, nos versículos 20 e 21, vai mostrar de certa forma a necessidade de Paulo, e até com um tom meio brusco, Paulo vai mostrar a urgência dessa necessidade, dizendo aqui no versículo 20 e 21 o seguinte: Timóteo, guarda o tesouro que te foi concedido, evitando conversas insignificantes, conversas profanas. Evite as objeções daqueles que falsamente se chamam conhecimento, ou gnosis. Alguns se desviaram da fé professando isso. Provavelmente Paulo estava falando contra essa galera da gnosis, dos gnósticos, aqueles que se chamavam conhecimento, portadores do conhecimento verdadeiro. E tendo dito isso, necessário, fique firme, Timóteo. Ele simplesmente finaliza sua carta dizendo: a graça seja convosco. E é da mesma forma que eu vou finalizar esta aula com vocês, dizendo que a graça esteja convosco, hoje e para sempre. Nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.